tarde. O presente trabalho foi desenvolvido pelos alunos do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Multivix de Nova Venécia. Os alunos são Elian, Fernando, Lucas, Mariane, Milena e Rafaela. O tema a ser abordado nesse trabalho é obesidade em cães. Agora eu vou falar um pouquinho do porquê que nós escolhemos abordar a obesidade canina. O tema foi escolhido devido à sua grande importância e prevalência crescente nos tempos atuais, e também por se tratar de muitas vezes ser uma doença ocasionada por maus hábitos dos tutores em detrimento da saúde do animal. E além disso tudo, muitos tutores acham fofo, acham legal quando o cão ele é mais gordinho, mas eles não têm a noção da consequência disso tudo, porque a obesidade ela vai gerar uma série de outras enfermidades que às vezes esses tutores não fazem ainda noção do que realmente a obesidade pode trazer para esses animais. A obesidade é considerada a mais frequente doença nutricional que atinge os cães. Ela pode causar disfunções corporais que reduzem a vida do animal. A falta de atividade física, alimentação que é não saudável, ambiente que vive, distúrbios hormonais, genética, idade, raça e medicamentos estão entre os fatores que mais contribuem para o desenvolvimento da obesidade. A obesidade pode ocasionar complicações para a saúde do animal, tanto quanto a complicações cardiovasculares, respiratórias e metabólicas. Essas são as mais comuns e as mais graves disfunções. É muito importante para o proprietário levar seu animal ao médico veterinário, desde filhote, para que possa aprender e cuidar da forma correta do seu cão, além de ser instruído corretamente sobre a obesidade e sobrepeso. Um estudo recente na Universidade de São Paulo, na USP, apresentou que o número alto dessa enfermidade, onde 40% de 286 cães avaliados tinham sobrepeso e obesidade. Por essa razão, o nosso trabalho tem como objetivo informar aos proprietários os riscos de permitir que seus cães fiquem obesos e como evitar, além disso, e seu devido tratamento. A obesidade é uma doença que se define pelo acúmulo de tecido adiposo. Isso faz com que o organismo seja prejudicado, levando o animal a ter diversos problemas de saúde. O tecido adiposo possui função energética e endócrina, pois ele é responsável por secretar adipocinas. Essas adipocinas são de extrema importância para regular o balanço energético, o sistema imunológico e algumas funções vasculares. Em animais obesos, essas funções podem apresentar desequilíbrio, gerando diversas comorbidades. São considerados cães obesos aqueles que estiverem pelo menos a 15% acima do seu peso ideal. E para fechar o diagnóstico, o médico veterinário deve fazer um exame físico. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as causas da obesidade em cães. Essas causas, elas são diversas, Existem causas pela idade, pela raça. Existem raças de cães que são mais propensas realmente a ter obesidade. O sexo do animal, cirurgias como a castração, também faz com que o metabolismo do animal seja afetado e ele tenha a obesidade. Mas a principal causa realmente da obesidade nos cães é a forma como que o tutor trata a alimentação e a prática de exercícios dos seus animais, Eu vou falar aqui para vocês algumas das situações que ocorrem muito no nosso dia a dia que podem estar tendendo esse animal a ser um animal obeso. Uma das coisas é a grande oferta de ração oferecida em grande quantidade para esse animal. Nos sacos de ração, primeiramente uma ração de boa qualidade, Mas em todos os sacos de ração, fica atrás do saco uma tabelinha onde fica expresso o peso do animal e a quantidade de ração que deve ser oferecido para aquele peso daquele animal. Essa tabela está ali porque foi estudada, existe um motivo para aquela quantidade de ração ter sido indicada para o seu animal. Ela é suficiente
para suprir todas as necessidades calóricas que o seu animal precisa, de nutrientes, vitaminas. Então, muitas vezes é oferecida uma quantidade maior do que o que é indicado para aquele animal, e isso pode resultar na obesidade, né? Além da oferta de ração em maior quantidade, tem outra coisa também que gera obesidade nos animais, que é a oferta da ração o dia todo no potinho de ração. Isso não é bacana, porque o animal, se ele não está comendo o tanto de ração que ele deve comer, provavelmente ele está tendo refeições, ofertas de petisco, alguma coisa durante o dia, ou a ração ela realmente está numa quantidade maior, por isso essa ração vai ficando ali no pote o dia todo, isso não é interessante. Outra questão, né, é exatamente a oferta de petiscos e restos de comida. O seu animal, ele deve, às vezes, ganhar petiscos até mesmo para entender certos comandos, certas coisas que devem ser continuadas. Mas essa oferta de petisco, ela é para ser extremamente cautelosa. Você não vai dar petisco demais para o seu animal, ou se você está adestrando, você não dá um petisco inteiro, você quebra ele em diversos pedacinhos para ir distribuindo para esse cão, né? Outra questão também é a pouca prática de exercício físico. Existem raças que vão necessitar de mais exercício físico e raças que vão necessitar com menos exercício físico. Isso vai depender exatamente da energia que tem cada raça, mas toda raça de qualquer cão precisa de passeios, precisa ter exercício físico. E isso se dá muito se a gente for analisar o balanço energético. Resumidamente, o que é o balanço energético? É a quantidade de energia que entra no organismo e a quantidade de energia que é gasta. A energia que entra, ela entra em forma de alimentação e é gasta na forma da prática de exercício. Então, se está entrando a energia da mesma forma que está sendo gastada, então esse animal tende a manter o peso dele e está em equilíbrio. Se você quer que o seu cão emagreça, então a prática, a energia que está entrando, o alimento que está entrando, tem que ser menor do que a prática de exercícios. E quando é um cão obeso, o que costuma acontecer? A oferta da comida ela é maior e a prática de exercício é menor, tendo esse déficit no balanço energético. Então, dentro do funcionamento do organismo, nós temos o metabolismo. O metabolismo pode ser definido como um conjunto de reações bioquímicas necessárias para a manutenção do funcionamento do organismo. Dentro do metabolismo, nós temos a taxa metabólica basal ou metabolismo basal, que é a quantidade de energia necessária para manter as atividades vitais, como os batimentos cardíacos, a pressão arterial, temperatura, esses fatores fundamentais para a vida. Quando o animal está obeso, devido à sua grande quantidade de gordura pelo corpo circulando, e a gordura possui função endócrina, então ocorrem algumas secreções que podem estar alterando o funcionamento do organismo. E essas secreções e toda a gordura presente no corpo alteram o metabolismo do animal, que pode trazer algumas complicações. E a Milena vai estar abordando agora as principais complicações da obesidade em cães. Bom, vou falar para vocês um pouquinho sobre a complicação. Todos esses fatores de risco geram uma balança energética, pois a quantidade de energia ingerida é superior à quantidade gasta. E com isto resulta em resultados de acúmulo de gordura excessiva, causando a obesidade. Segundo Carvet, em 2005, as principais enfermidades que acompanhavam a obesidade do cão são alterações ortopédicas, alterações cardiovasculares, alterações cardíacas e alterações respiratórias. Embora os principais fatores que geram obesidade estejam relacionados à alimentação, à falta de exercício práticos, também pode estar relacionado a outros fatores internos, como o metabolismo, que corresponde a 5% da obesidade canina.
Então, falando agora um pouquinho sobre as formas de prevenção, nós podemos observar as causas dessa doença. Como a Mariane já abordou, existem algumas causas que podem ser prevenidas e outras que não. Genética, idade, raça, nós não podemos modificar. Porém, alguns fatores, como os fatores ambientais, a questão da alimentação o tempo todo e a falta de prática de exercícios, nós podemos mudar. É sempre bom ressaltar a importância de fazer o acompanhamento veterinário. O médico veterinário, ele vai calcular a quantidade de alimento que deve ser dada para o animal, de acordo com o tamanho do animal, o peso, a raça. Então, alguns precisam de mais nutrientes do que outros. Algumas raças precisam se alimentar mais do que outras. O médico veterinário vai calcular essa alimentação para ser feita da melhor forma possível. Então, a alimentação balanceada é um fator fundamental para manter o animal saudável e sem obesidade. Além disso, alguns fatores como os ambientais. O ambiente em que o animal vive. Animais que vivem sozinhos, por exemplo, sem a companhia de outro animal, passam muito tempo sozinhos, que vivem em apartamentos ou ambientes pequenos, é muito difícil algum deles fazer alguma prática de exercício. Então, a maioria do tempo o animal come e fica deitado, sem fazer nada. E isso não é interessante. É sempre bom ressaltar a importância de levar o animal para passear, fazer exercício, caminhada, até o contato com outros animais, brincar, porque eles vão gastar um pouquinho mais de energia. Além disso, existem alguns fatores, por exemplo, alguns medicamentos que podem causar a obesidade em cães. Anti-inflamatórios, antibióticos, alguns anticoncepcionais, essas vacinas que são aplicadas, vendidas aí em qualquer loja de produtos rurais, pode causar a engorda dos animais, e isso não é interessante. Então é sempre bom fazer o acompanhamento com o médico veterinário, que ele vai estar dando as orientações corretas. Além disso, o tratamento. Como que é feito o tratamento da obesidade? Da mesma forma que a prevenção. O médico veterinário vai prescrever a alimentação correta e vai prescrever prática de exercícios também, caminhada ou algumas fisioterapia para o animal. Porém, a diferença do tratamento para a prevenção é que se o animal já for obeso, ele pode ter contraído alguma dessas doenças que foram citadas anteriormente. Diabetes, doenças cardíacas ou doenças respiratórias. Então, nesses casos, não tem como consertar essas doenças. Nós podemos eliminar a obesidade do cão. Porém, a diabetes nós não conseguimos eliminar. Então, é sempre bom nós praticarmos a prevenção, antes de tudo, para evitar o tratamento. Então, agora o Fernando vai estar fazendo a nossa conclusão. Passo a palavra para ele. De grande importância tratar sobre a obesidade animal, pois é uma realidade que vem tomando espaço entre o nosso meio. Devido à necessidade de identificação da obesidade no animal, a importância do médico veterinário tem um papel significativo no reconhecimento dessa doença e prescrição de tratamento adequado. Assim, é imprescindível a identificação dos fatores nutricionais e ambientais envolvidos no desenvolvimento da obesidade em cães, como a alimentação dele e a manejo de exercício do animal. Para que o cães tenha um desenvolvimento da obesidade em cães bem menor, para que se possa adotar medidas preventivas e desenvolver melhores estratégias de tratamento do animal. Obrigado. Então, pessoal, essas aí são as nossas referências. Se vocês quiserem estar consultando esses artigos, é muito interessante estar fazendo a leitura para obtenção de conhecimento. Então, nós agradecemos a atenção de vocês até o momento, esperamos que estejam todos bem e esperamos que realmente vocês tenham adquirido algum conhecimento com a nossa apresentação. Agradecemos vocês por terem assistido até aqui. Muito obrigado.